Olá, eu sou Nadege da Varginha, eu sou oradora espírita, pertenço à Casa Espírita A Caminho da Luz, de Volta Redonda, interior do estado do Rio de Janeiro, e eu quero agradecer a oportunidade de participar deste projeto tão importante na reflexão de temas, de páginas, de assuntos que nos fazem refletir e nos fazem crescer todo dia um pouquinho na nossa jornada, na nossa caminhada de espíritos imortais. Então eu quero agradecer a Fernanda pelo carinhoso convite de participar do Projeto 100, e nós vamos hoje ler uma página do livro Calma, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, por intermédio do Espírito Emmanuel, e a lição que nos cabe é a lição de número 15, intitulada Relacionamento. Se dificuldades e provações te visitam no relacionamento com o próximo, não te permitas requentar mágoas no coração. Deixa que a confiança na sabedoria divina te dissipe qualquer sombra do pensamento, lembrando o sol a desfazer nuvens diariamente para vitalizar e revitalizar os processos da vida. Para isso, é imperioso que a compreensão te presida os impulsos, e a compreensão te fará saber que os outros são criaturas autônomas, gravitando sempre na direção de objetivos diferentes dos teus. A certeza disso te livrará da solidão negativa, capaz de induzir-te a desânimo e desespero. Vamos então parar aqui nessa parte, porque é uma página grande, e aí nós vamos começar falando sobre o relacionamento em si. Ao longo da nossa história, desde o princípio da nossa criação, Deus nos fez seres sociais e sociáveis. Por quê? Pelo entendimento de que sozinhos não teríamos a oportunidade e o ensejo de crescermos, de nos melhorarmos, de nos lapidarmos em direção ao nosso destino, que é a nossa determinação enquanto espíritos imortais de sermos felizes e chegarmos a ser os seres iluminados para o que fomos criados. Então, desde o princípio, vamos nos imaginar homens primitivos. Como é que nós poderíamos ter sobrevivido, não é? Naquela época. Então, o fato de nós termos nos agregado instintivamente, nós procuramos viver em grupos, viver agregados em pequenos grupos sociais na época, com o objetivo de nos preservarmos, de nos defendermos, de preservarmos a energia que tínhamos e nos protegermos das intempéries, dos fenômenos da natureza, os quais não entendíamos e temíamos mesmo, né? As tempestades, os raios, os trovões, que nos protegêssemos das feras, que conseguíssemos ir em busca de alimentos, e instintivamente, naquela época, que pudéssemos procriar. Então, desde o nosso princípio, quis Deus, nosso Criador, que nós vivêssemos em sociedade, em grupos, para que pudéssemos juntos evoluir para a luz e para a felicidade. O que acontece é que o desafio de um relacionamento é muito difícil. O relacionamento diário exige de nós uma predisposição para o entendimento, para
a pacificação, para a indulgência, para a tolerância, para a mansuetude, a brandura, a paciência, o perdão. E nem sempre nós, espíritos falhos na nossa jornada ainda, neste planeta de expiações e provas, / regeneração, nem sempre estamos prontos para esse tipo de comportamento. E acabamos colocando no outro uma expectativa irreal. Acabamos projetando no outro aquelas coisas que nós gostaríamos de realizar em nós e que não somos capazes, mas que nós exigimos do outro. E aí, isso abre porta no relacionamento com o próximo para as mágoas, para as frustrações, para os melindres, para os momentos de, entre aspas, ingratidão que achamos que vivemos. Na verdade, como diz aqui o último parágrafo que nós lemos, é imperioso que a compreensão nos presida os impulsos e que nós entendamos que os outros são criaturas autônomas, gravitando sempre na direção de objetivos diferentes dos nossos, não é? Então, principalmente com família, nos relacionamentos mais íntimos, com filhos, com esposo, com esposa, com companheiro, companheira, com aquele amigo mais íntimo, com pai, com mãe, nós temos essa expectativa de que o outro veio para resolver a nossa vida, que o outro é responsável pela nossa felicidade. Isso não é verdade. Nós somos espíritos imortais plenos e fomos criados por Deus como responsáveis pela nossa trajetória espiritual e co-criadores, junto com Deus, nosso Pai, da nossa realidade de espíritos imortais. Então, não é justo que a gente jogue as nossas necessidades, as nossas ansiedades, os nossos desejos, as nossas fragilidades sobre os ombros daqueles com quem convivemos, porque isso traz um desgaste e um sofrimento nos relacionamentos interpessoais que não deveria existir. Então, acaba nos levando a desânimo, a desespero, a uma solidão negativa que, na verdade, nós é que construímos no nosso dia a dia, não é? Com esse tipo de atitude. Vamos continuar o texto. A verdade nos ensina que ninguém realiza o bem e nem caminha para o bem sem os outros. Mas porque isso aconteça, ninguém pode exigir que os outros lhe carreguem a existência nas sendas a percorrer. Os outros serão nossos cooperadores, intérpretes, associados e companheiros, enquanto isso se lhes faça possível, ocorrendo o mesmo conosco em relação a eles. À vista disso, ama os amigos sem prendê-los. Vamos parar aqui novamente. Então, aqui nós estamos lendo essa mensagem de Emmanuel, que é sempre tão esclarecedor e tão amoroso, e nos chama amorosamente a refletirmos sobre que tipo de relacionamento nós criamos no nosso dia a dia. E aqui, que tipo de expectativa, de carga, de obrigações que nós lançamos sobre os nossos companheiros de jornada? Ele nos faz lembrar que somos espíritos, que somos independentes, plenos, e que fomos criados simples e ignorantes, todos nós, toda a humanidade. Fomos criados simples e ignorantes e desde a nossa criação, Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos escolher os nossos caminhos, as nossas experiências e tudo aquilo que nos caracteriza neste momento. Porque hoje, nesta vida que estamos levando, somos a forma ainda inacabada, a melhor forma que temos desde o nosso princípio.
não é? Então, quando nós entendemos isto e nos lembramos deste fato de termos sido criados simples e ignorantes e termos o livre-arbítrio de vivenciarmos cada uma experiência diferente, de uma forma diferente, vamos entendendo que somos pessoas completamente diferentes umas das outras. Cada uma com a sua experiência, com o seu conhecimento, com a sua dor, com a sua dificuldade, com a sua fragilidade, com os seus equívocos, com as suas virtudes, não é? Com os seus vícios. Enfim, cada um é um ser único no universo. E por sermos únicos, somos tão especiais. Mas somos seres complexos na nossa formação de corpo físico, de corpo perispiritual, de corpo mental, de espíritos imortais, mas não precisamos ser complicados. Há uma diferença entre complexidade e sermos complicados, não é? Então, viemos para crescer juntos, para colaborarmos uns com os outros, para nos interpretarmos mutuamente, porque eu não poderia saber quem sou eu, e ninguém poderia, se não fosse com a convivência com o meu próximo. Então, o nosso próximo é o nosso reflexo naquele espelho. O nosso próximo é quem vai nos dar a real medida de quem somos. Se somos pessoas pacientes ou impacientes, se somos amorosos ou rancorosos, se sabemos perdoar ou não, se somos irritadiços, se somos preguiçosos, se somos, enfim, acomodados, se somos corajosos, se somos aquelas pessoas positivas ou negativas na nossa forma de encarar os fatos da nossa vida. Então, é o outro que nos faz entender quem somos. E nós somos espelhos do nosso próximo. Então, somos colaboradores mútuos, somos intérpretes dos diversos tipos de emoção, de sentimento, de pensamento e de atitude do nosso próximo, e através desses relacionamentos e de tudo que está incluído nesse pacote, nós temos a oportunidade de nos conhecermos e nos avaliarmos naquilo que vai acontecendo. Então, nós precisamos amar sem prender. Nós precisamos humildemente pedir auxílio sem sermos pesados nos ombros de ninguém. Eu tenho alguns casos de pessoas no meu trabalho que passam muito mal sempre, pessoas que vêm queixando de uma tontura que não melhora nunca, e apesar de todos os exames serem normais, de todos os tratamentos realizados, os melhores possíveis, não terem um bom resultado, dores de cabeça que nenhum exame explica, enfim, diversos tipos de sentimento e de males do corpo físico. E a gente, quando tem a oportunidade de conversar com aquela pessoa sozinha, sem a sua família próxima, sem o seu marido perto, sem a sua esposa perto, sem o seu pai, sem a sua mãe perto, nós vamos ver que, na verdade, aquela pessoa não tem nada, ela não sente nada. O que ela tem é uma doença da alma de não conseguir ficar sozinha com ela mesma. O que ela tem é a necessidade de controlar os seus relacionamentos através de uma doença que fisicamente é inexistente, mas que é existente no seu espírito, que necessita daquele mecanismo de controle do amor e da atenção do próximo. Isso acontece muito frequentemente com idosos que têm medo de morrer sozinhos, têm medo de ficarem sós, de serem isolados da família, de serem esquecidos. E quando estão com pessoas estranhas, riem, se sentem bem, estão todos bem, mas quando estão na intimidade do lar com seus filhos, com seus netos, estão sempre sentindo alguma coisa, porque na verdade eles estão sentindo, nós estamos sentindo o medo de ficarmos sozinhos conosco mesmo, de termos que encarar os nossos sentimentos, as nossas emoções e de repente não saber lidar com elas. Então, precisamos refletir nos nossos relacionamentos interpessoais
não é? Sobre que tipo de energia eu despendo sobre essas pessoas, ou elas sobre mim. Será que eu tenho o meu relacionamento como uma muleta para a minha encarnação? Será que eu sou muleta para alguém? Então, através dessas reflexões, nós vamos nos conhecendo, conhecendo o mecanismo dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas com quem convivemos, nossos colegas de trabalho, nosso chefe, nosso subalterno, enfim, e vamos ajudando a nos libertarmos desta dependência e libertarmos amorosamente o nosso próximo. Esse terá sido o sustentáculo de tuas esperanças por muito tempo. Entretanto, é possível surja um dia em que não consiga permanecer inteiramente ao teu lado, em face de novas tarefas que lhe despontam na senda. Outro te entendia os propósitos até ontem. No entanto, experiências que se lhe fizeram necessárias alteraram-lhe provisoriamente os raciocínios. Aceita-os quais se mostram, continuando a agir no exercício do bem e seguindo adiante na construção da vida melhor em ti mesmo. Ninguém aprende algo de bom e nem melhora a si mesmo sem os outros, mas ninguém pode depender totalmente dos outros nas realizações que demande. Então, mais uma vez, Emmanuel nos chama aqui a atenção de que nós, como espíritos individuais e imortais, enquanto pequenos, somos dependentes do cuidado, do zelo dos nossos pais, dos adultos, etc. A partir do momento que somos plenos e que podemos gerenciar, administrar a nossa encarnação, a nossa vida, as nossas escolhas, que já temos a nossa formação moral, ética, que a nossa família veio reforçar quando aqui chegamos, nós somos responsáveis pela nossa própria caminhada. Então, ele nos chama aqui a reflexão de que nós não podemos manter conosco os nossos filhos, principalmente, como prisioneiros. Os nossos companheiros como prisioneiros, que se casam, mudam de residência, de cidade, de estado, de país, aí a gente entra numa depressão, a gente não quer deixar, a gente entra num sofrimento, e ao invés de comemorar aquela decisão de uma pessoa amadurecida, de uma pessoa saudável emocionalmente, a gente fica se lamentando. Eu conheço pessoas que quando os filhos se casam, entram em depressão. Por quê? Porque os filhos foram morar fora, não estão mais naquela dependência e naquela convivência tão próxima diariamente. Então, nós precisamos aceitar as pessoas como elas são e entender que elas são pessoas independentes da nossa pessoa, e nós também somos capazes de cuidar de nós, somos capazes de nos amarmos, de nos conhecermos, de agradarmos o nosso espírito, de refletindo, crescermos, não é? Espiritualmente, em responsabilidades, em ganhos emocionais e morais que precisamos, e para isso estamos aqui. Então, que nós não utilizemos desses mecanismos de sequestrar energia do nosso próximo mais próximo, que nós não precisemos utilizar desses mecanismos de aprisionar os nossos afetos, os nossos relacionamentos, para nos sentirmos mais seguros, menos frágeis, etc. É muito bom estarmos rodeados daqueles que amamos. É muito bom estarmos próximos daqueles que temos afinidade, não é? Mas não é muito bom que a gente se sinta dependente desses relacionamentos e nem que estas pessoas se sintam responsáveis pela nossa sobrevivência. Na verdade, a vida é como um fluxo, não é? E é como um mar
que está aí próximo a vocês, né? Infelizmente eu estou longe do mar, mas que vocês estão aí vendo. Então os relacionamentos, eles são como a onda do mar, que quando nós precisamos daquelas pessoas como instrumentos de crescimento na nossa vida, naquele momento, o mar traz essas pessoas para nós, não é? E nós nos afinizamos, nós convivemos, temos prazer nisto. Mas quando a nossa necessidade de espíritos imortais, de aprendizado, é diferente, a própria energia do universo toma conta desse relacionamento e leva estas pessoas para onde elas são mais necessárias naquele momento, assim como nós também. E traz outras novas que estarão indo de encontro àquele momento, àquela necessidade, aquele projeto novo que começará a acontecer na nossa vida. Então, que nós possamos libertar as nossas amizades, os nossos afetos da obrigatoriedade de permanecer. Porque nada nessa vida é estanque, nada nessa vida é estacionário, tudo é dinâmico, inclusive, principalmente, a nossa evolução. Então, o desafio de relacionamento é um gigantesco convite ao amor, a fim de que nós possamos alcançar a plenitude existencial. Mas eu acho que é um gigantesco convite ao amor próprio. Porque neste entendimento do que é nos relacionarmos com o outro, amarmos o outro, estarmos com prazer próximo ao outro, nós também precisamos aprender primeiro a nos relacionarmos conosco, a nos conhecermos, a nos amarmos, a termos o prazer da nossa companhia. A nossa melhor companhia tem que ser nós mesmos, não é? Como é que eu posso não suportar ficar comigo? Existem pessoas que não conseguem ficar em casa sozinhas e saem ligando todos os aparelhos de televisão que tem, ou rádio, ou som, ou o que seja, né? Para que haja barulho e para que ela não se sinta só. Por que temermos estarmos conosco? Por que temermos não nos conhecermos profundamente? Por que não desejarmos escutar o que o nosso coração sente? O que o nosso corpo nos mostra através dos seus sinais? Por que o medo do autoconhecimento? Então, nós somos, através do nosso relacionamento pessoal, convidados a nos conhecermos, a nos amarmos, a nos respeitarmos, a nos perdoarmos, a nos entendermos e, desta maneira, sermos capazes de entender o nosso próximo, amar o nosso próximo, perdoar o nosso próximo. Quando entendemos as nossas fragilidades e as nossas dificuldades, aprendemos a entender, a perdoar e a respeitar as diferenças e as dificuldades do nosso irmão. Não é mesmo? Então, vamos continuar aqui o nosso texto. Nos momentos de mudança e renovação para aqueles a quem mais amas, afasta de ti a ideia de separação e não te lastimes. Vamos aprender, então, a nos separarmos temporariamente com gratidão por aquele tempo com o qual convivemos com aquelas pessoas, não é? Através do qual convivemos com aquelas pessoas. Então, que nós possamos ser gratos por aquela companhia, por aquele período na nossa vida. Prossegue trabalhando, porque pelos desígnios da vida superior, outros virão ao teu encontro para a execução das tarefas que o mundo te conferiu. E os que se afastam de ti voltarão depois, com mais força de amor, a fim de te auxiliarem ou serem auxiliados. Então, é o que nós acabamos de conversar. A vida é um fluxo dinâmico, os nossos amigos, aqueles que são afetos, quando nós conquistamos o amor, o respeito e o afeto de alguém, nós não perdemos, não é? Então, mesmo que eles estejam distantes, eles continuam conosco, nos carregando em seus corações e deixando uma parte de si nos nossos corações também. E no dia que a gente pode se reencontrar, que prazer, que alegria, é um motivo de comemoração, não é? Então, não lastimemos,
que nós possamos comemorar com gratidão tudo aquilo que nos acontece, todas as pessoas que chegam à nossa vida e todas aquelas que, por algum motivo, partem da nossa vida, mesmo que temporariamente ou por um tempo um pouco mais prolongado. A verdade não se deteriora. Então, os relacionamentos, eles sempre vão depender do nível de consciência das pessoas envolvidas naquele relacionamento, não é? E a maturidade psicológica e a compreensão de respeito pelo outro aprofundam os nossos sentimentos. Quando nós entendemos que não somos dependentes do amor do outro, porque temos o nosso próprio amor e temos o amor de Deus, nosso Pai. Temos o amor, o carinho, o respeito, o cuidado do nosso mentor e de todos aqueles espíritos ligados a nós nesta vida e de vidas pretéritas. Somos rodeados e cercados por amigos, por familiares. Então, precisamos ter esta consciência, assim como também precisamos mostrar para aqueles que convivem conosco esta realidade. Isto é maturidade emocional, não é? Num relacionamento feliz, não pode haver manipulação, nem mistificação. Então, eu não posso manipular ninguém emocionalmente com uma falsa fragilidade, com uma falsa doença, com uma falsa dificuldade. Eu não posso, porque não é lícito, não é justo com o meu próximo. Isto não é amor, isto é um equívoco. Como também não posso mistificar o outro. Aí eu encontro aquela pessoa, conheço e falo, nossa, um príncipe, encontrei o meu companheiro da vida inteira. É um ser maravilhoso. O príncipe amanhã vira sapo, a princesa vira bruxa. Por quê? Porque nós não podemos mistificar. Todos nós somos feitos de luz e de espaços sem luz, ou seja, do efeito sombra. Todos nós temos as nossas dificuldades morais, as nossas dificuldades de atitude, de sentimento. Então, não podemos mistificar nem a nós mesmos, porque não somos santos, não somos perfeitos, e nem aqueles com quem convivemos, depositando neles o peso de serem perfeitos na nossa vida e, como perfeitos, resolverem tudo, estarem ali à disposição a qualquer momento, a qualquer minuto, para qualquer necessidade. Não é real, não é mesmo? Então, num relacionamento feliz, além de não poder haver manipulação e nem mistificação, deve existir autenticidade de nós mesmos para com o próximo. Quem sou eu? Eu preciso me conhecer e eu preciso me fazer conhecida, não é? Mas uma autenticidade sem agressividade. Eu não preciso falar, essa sou eu, se quiser gostar de mim, que goste, se não quiser, ok, não vai fazer falta. Vai fazer falta. Todo relacionamento faz falta porque nós fomos criados para crescermos em conjunto e seremos realmente felizes enquanto humanidade quando todos nós formos felizes juntos, que é aquela história do Ubuntu, não é? Ubuntu significa eu sou porque nós somos, ou seja, eu sou feliz porque eu entendo que todos nós somos felizes. É este o objetivo de estarmos em conjunto nesta trajetória da nossa caminhada espiritual. E que haja também verdade sem rudeza. Então, que nós possamos ser reais, verdadeiros nos nossos laços de relacionamento. Que não permitamos que o outro se esconda atrás de uma máscara, mas que nós também não o façamos. Mas sem precisar agredir ninguém, sem precisar sermos rudes com ninguém, respeitando o nosso ritmo contínuo de autoconhecimento e de autoaprimoramento e nos mantendo no compromisso firme de continuarmos com o nosso relacionamento pessoal conosco mesmo e, ao mesmo tempo, respeitando o ritmo, o tempo e as características do movimento dos nossos relacionamentos interpessoais. E para acabar, Emmanuel, então, nos fala, somente perde os seres queridos aquele que possessivamente os procura, quando se fazem distantes, porquanto quem ama, ama sempre, e de tal modo que ainda mesmo
Quando os corações amados se distanciam, o coração que ama prossegue amando-os e abençoando-os, sabendo conscientemente que pelas forças do Espírito jamais deles se afastará. Nós, mães, pais, sabemos disso. Nossos filhos estão distantes de nós, mas nós oramos por eles, nós vibramos amor por eles o tempo todo, e em qualquer momento, nós, podendo estarmos próximos ou não, os nossos laços energéticos de amor se fortalecem, se mantêm. Não é? Então, que nós possamos, nesta jornada de relacionamentos interpessoais, agradecer a Deus a oportunidade de termos estes instrumentos junto a nós, na nossa caminhada. Cada ser que chega para o nosso convívio é um instrumento de crescimento em nossa vida, de aprendizado em nossa vida. Os que são fáceis nos trazem a energia do amor, da facilidade, do prazer, para que sejamos plenos junto deles. E aqueles que são difíceis são os nossos maiores instrumentos de lapidação. Através deles aprendemos a desenvolver e a dilatar as nossas virtudes progressivamente e a aprender a diminuir os nossos vícios da alma. Muito obrigada pelo estudo. Que Deus esteja com cada um, com cada família aqui representada, e que a nossa reflexão possa servir de estímulo para que cada um de nós busque a si mesmo, amando-se, respeitando-se e tendo aí um casamento muito feliz com a sua própria pessoa. E a partir deste casamento bem-sucedido conosco mesmo, que possamos ter os nossos relacionamentos no trabalho, no lar, no amor, na amizade, saudáveis e plenos para todas as partes. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, assim seja.